Olá, queridos! Bem-vindos às previsões 2022. Eu tardo, mas não falho. 21 de dezembro, né? Na porta de 2022 e aqui estou. Se você não me conhece, eu sou Tiffany Justo, essa astróloga nessa foto aí que tá linda, né? 2019, versão 2019. E aqui temos uma versão fim de 2021, né? Que é até injusto comparar. Se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Sou uma pessoa meio fora da caixa e aqui estou para apresentar para vocês uma aula sobre as previsões 2022. Vai ser uma jornada bem interessante. Eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão, uma aprofundada nas possibilidades. A gente vai falar um pouquinho de passado, a gente vai falar um pouquinho de futuro e vamos juntos construir essa jornada aí que nos aguarda. Bom, então, se você chegou até aqui, ou se você não me conhecia, né? Eu venho falando desse ano de 2020, olha, desde 2018, né? Nós astrólogos sabíamos que ia ter uma grande mudança, uma grande transformação no coletivo. Claro que não exatamente, não no sentido de adivinhar, porque eu também não gosto, não trabalho com essa ideia, porque eu acho que a vida é muito mais legal quando ela acontece, e não necessariamente a gente adivinhar, isso dá um falso poder, né, para o astrólogo, coisa que eu acho que a gente não precisa ficar alimentando nosso ego dessa forma. Então, mas a gente sabia que diversos ciclos estavam chegando ao fim, nesse período que foi 2020, né, um pouquinho antes, as coisas vão acontecendo, e daí a gente agora está, né, no resultado de tudo isso. Então, quando vários ciclos chegam ao fim, a gente sabe, né, que existe mudança, e mudança sempre traz transtorno, dificuldade de adaptação, momentos difíceis, como a gente sabe que acontece, né? Então, venho falando desse ano há tanto tempo. Então, mas por que 2020 foi ruim e 2021 foi ainda pior, né? Porque é algo que a gente se pergunta, né? Para quê? Por quê? O que aconteceu? Então, eu vou fazer aqui um resumão dos eventos, tá? Para vocês entenderem, resumão mesmo, né? O que aconteceu? De 2018, entre 2018 e 2020, gente, a gente começou a ter uma grande concentração de planetas em Capricórnio. E aí, Plutão já estava em Capricórnio desde 2008, gente, quando teve aquele super problema econômico. Vocês lembram, em 2008, que as bolsas todas, tipo, teve um problema nos Estados Unidos imobiliário, aí teve problema no mundo todo, né? Talvez quem seja mais novinho não lembre muito bem. Quem viveu na pele lembra. Então, Plutão, a entrada de Plutão em Capricórnio deu uma boa mexida na gente como um coletivo. Só que em 2018, Saturno entrou em Capricórnio, que é um lugar que ele está muito à vontade. Então, ele veio trazer uma necessidade de reestruturação nesse setor. Resumindo, o que a gente sentiu aqui? Saturno, Capricórnio, a gente tem a tendência ao conservadorismo. Saturno e Capricórnio são planeta e o signo que falam de restrições. Então, tudo começou a ficar restrito a partir desse período, tá? Então, tanto uma restrição da mente, a gente começou a ir para tendências mais conservadoras, e tudo que eu falar aqui para vocês não tem um julgamento, tá? Porque a gente, como astrólogo, a gente tem que olhar as coisas de maneira distanciada, num sentido muito mais de observação. Observação das tendências e como elas se apresentam, né? Como os arquétipos se apresentam aqui na nossa experiência. Então, como Capricórnio fala muito de restrição, a gente viu um retorno a ideias, assim, retrógradas. Não que Capricórnio seja retrógrado, mas a sombra de Capricórnio é muito do conservadorismo, de dar passos para trás, o que pode ser muito importante quando às vezes a gente vai longe demais e as nossas ideias ficam abstratas, fica tudo muito solto. Então, Capricórnio é maravilhoso para a gente se recentrar, né? Para a gente trazer tudo de volta ao essencial. Então, foi isso que começou a acontecer nesse período, entre 2018 e 2020. Júpiter depois entrou em Capricórnio e a coisa começou a se concentrar e foram encontrar Plutão, que estava lá desde 2008. Não é todo dia que esse pessoal se encontra, tá, gente? Então, os ciclos que eu estou colocando aqui para vocês, vocês vão ver como, quanto mais raro um evento, né, mais impacto ele vai trazer aqui para o planeta Terra. Então, por exemplo, lua nova, lua cheia, a gente vê aí, ó, cada mês tem duas, certo? Então, é uma coisa que não é tão rara. Os eclipses, que tem em média 4 por ano, já são mais raros. Então, quanto mais raro o evento, mais impacto ele tem aqui. Então, se a gente pensa em duas luas por mês e o impacto disso, quando a gente está falando de ciclos de 13 anos, que só acontecem a cada 13 anos, ciclos de 20, de 30 e poucos, e
um outro ciclo que mudou de 200 anos, tudo isso num período só, é muita mudança. Então, obviamente, a gente ia ver o impossível, o raro acontecendo aqui no planeta Terra. E foi o que a gente viu, tá? A gente tinha essas mudanças de ciclo normalmente acompanham grandes guerras, períodos muito desafiadores para a sociedade e para o mundo. Vocês viram que a pandemia foi um efeito mundial, tá? Uma coisa que afetou todos os países de uma maneira ou de outra. E os países que às vezes nem foram tão afetados pela pandemia, no sentido assim, né, pensando mais amplamente, tiveram volta de governos antigos, né, sei lá, veja lá, o Talibã voltando lá no Afeganistão. Muitos conflitos no país, no planeta todo, em todos os países sentiram de alguma maneira. E essa mudança de elementos, gente, que tem a ver, não vou explicar todos os ciclos, né, que foge aqui do escopo, mas esses três se encontrando, né, estando próximos e se encontrando nesses ciclos aqui, esse de 20 anos, que é o ciclo de Júpiter e Saturno que se encontram, a cada 200 anos eles ficam andando num elemento e depois eles mudam. Então, são 4 elementos, certo? Nos últimos 200 anos, eles estavam andando no elemento de terra, tá? E agora eles mudaram para o elemento ar. Isso como um todo, gente, é muito tempo, 200 anos, né? Então nem começamos as reflexões. Mas nos últimos 200 anos, o valor da matéria, da terra, de explorar esse espaço, né, de observar isso na economia, da praticidade, cada um ter sua casa, isso foi uma coisa muito forte. A partir de agora, a energia está mudando demais. Não só esse daí entra em ar, tá? Nos próximos 200 anos, como também a gente teve a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário e a gente vai ter a entrada de Plutão em Aquário. Então, só está começando mudança de valores dessa sociedade. Agora, aqui, a gente não está falando que vai ser bom, vai ser ruim, vai ser melhor. Não, porque não dá nem para imaginar, isso é muito simplista, tá? Mas a gente vai observar uma mudança de uma sociedade, talvez a gente morra antes de perceber isso, porque é um ciclo muito grande, de uma sociedade totalmente voltada à exploração dos recursos e da terra da maneira positiva e também negativa, busca de conforto, mas também exploração excessiva, né, do planeta Terra. Como agora a gente vai mudar mais para uma ideia social, intelectual, onde as coisas ficam muito mais abstratas, tá? Então vocês podem ver, tanto a internet, tudo isso que ela foi desenvolvendo na gente, né, também de estar junto, mas ao mesmo tempo separado, da informação caminhar de maneiras bizarras, isso vai se intensificar cada vez mais, mas no sentido de, vocês estão vendo que as pessoas já nem estão mais tanto necessariamente possuindo casas e carros, as coisas já estão mais assim, peraí, eu alugo, né, eu tenho um carro ali que não é meu. Isso está mudando bastante e vai mudar demais, porque tudo aponta para essa ida para ar, num sentido mais generalizado. Urano vai entrar em Gêmeos no futuro, e Plutão vai entrar em Aquário, então isso não vai mudar tão cedo, na verdade só vai se intensificar essa energia do ar, tá? Do social, das ideias, dos ideais, que podem ser positivos e negativos. Então, Marte entrou em Capricórnio, gente, em março de 2020, e depois ele retrogradou em Áries no segundo semestre. E isso fez o furdúncio que vocês conhecem como, primeiro, o lockdown, foi ele que foi o estopim para o lockdown, e quando ele retrogradou em Áries, que é um signo onde ele está muito forte, a gente viu aquelas queimadas, a gente viu muito conflito por causa da questão da pandemia. Então, gente, 2020 foi um ano muito bucha, que a gente saiu correndo dele, entrou em 2021 achando que ia melhorar e só piorou. Agora, o que aconteceu? O Aquário, o signo de Aquário começou a se anunciar no fim de março de 2020, quando Saturno entrou nesse signo, para começar a abrir espaço desse novo jeito de pensar, tá? E bem nesse finzinho, Marte saiu de Capricórnio aqui no março e encontrou com a Saturno em Aquário também no fim de março de 2020. O que isso significa? Então a gente estava no lockdown, aconteceu aquilo lá que todo mundo viveu, e aí naquele momento entra Saturno em Aquário e fala, tá, vocês estão presos, vocês estão restritos, mas eu tenho uma maneira de ampliar vocês, que é a internet, eu vou conectar vocês. Então, houve esse boom que a gente viu da necessidade do digital. Foi aí que a gente teve grandes avanços de, por exemplo, hoje em dia o cartório já virou uma coisa que está ficando obsoleta, porque a gente pode, né, fazer aquela coisa de assinar
com aquele documento online, não sei o quê. Então, diversas burocracias, que é uma coisa de Capricórnio, tiveram que ser quebradas quando Saturno entrou em Aquário e começou a expor os nossos entraves, tá? Então, ele ficou ali um tempinho, daí ele voltou para Capricórnio. Em dezembro, daí sim, Júpiter e Saturno entram em Aquário, e a coisa do Aquário veio assim explodindo em 2021, quando a gente achou que ia acabar a pandemia, e não acabou, simplesmente não acabou. Existe um novo jeito de viver. Estou usando a pandemia como uma maneira de poder falar, né, sobre isso, mas a gente não vai focar aqui muito, vai ter pandemia, não vai ter pandemia, esse não é o nosso foco mesmo aqui, é um foco mais de estudo mesmo. Então, a questão de Aquário se intensifica a partir de dezembro. Aí, o que aconteceu que foi bem interessante, gente? Lembrando, quando eu estou usando palavras interessantes e tal, aqui eu estou sendo bem aquariana, né? A gente está olhando isso aqui como dados e não como nível pessoal, senão eu não consigo fazer uma apresentação para vocês. Então, em janeiro, quando teve depois, Júpiter e Saturno entram em Aquário, houve um momento ali que eu falei muito no meu canal, falei, gente, janeiro de 2021 tem algum bafo, né? Porque foi dia 21 de dezembro de 2020 que os dois se encontraram, né, fechando um ciclo de 20 anos e abrindo um ciclo de 200 anos. E logo ali, Marte fez aspectos super tensos para... Ele entrou em Touro e fez aspectos super tensos para essa configuração toda que se armou aqui, enfim, pegou todo mundo, né? Pegou Urano, pegou Saturno, enfim. E vocês lembram da posse do Biden? Aquele homem chifrudo, aquela situação que a gente nunca imaginou os Estados Unidos fazendo uma palhaçada daquela, entrando no Capitólio, uma coisa assim que a gente imaginaria, sei lá, no Brasil, né? Enfim. Aquilo foi muito o que a gente estava vivendo e que a gente iria viver em 2021, que foi a quadratura de Saturno-Urano, tá? O velho versus o novo. Lembrando, não estou tomando o lado de ninguém, não sei quem é melhor, quem é pior. O foco não é esse. O foco são as temáticas que vão aparecendo para a gente no planeta Terra. Então, por exemplo, a gente tinha a velha política, o velho jeito, daí vem a nova política, o novo jeito, aí a gente vê que a nova política, o novo jeito também ainda está no velho jeito, e aí a gente fica nesse bate-bate e a gente não sabe muito bem o que fazer. O Saturno-Urano, gente, ele é muito antagônico. E quando eles estão nessa quadratura, que é um momento de tensão, a gente observa aqui no planeta Terra essa tensão. Então, a astrologia é basicamente isso. A gente observa como estão os céus e a gente sabe que sempre a maneira que está o céu, se ele está tenso ou se ele está harmonioso, é como a gente vai se sentir aqui como um coletivo. A gente está falando aqui de coletivo. A gente ainda não chegou no individual. Então, se lá em cima a gente tem gente brigando, os planetas estão em tensão de uma maneira mágica e super incrível, aqui embaixo aquilo se reflete, porque nós vivemos aqui como um espelhamento, tá? Então, uma quadratura de Saturno e Urano, que é o antigo versus o novo, é uma sensação de querer ir para frente e o outro que quer manter o status quo, isso é muito puxado no céu, tá? E aqui embaixo a gente sentiu dessa maneira sim também, no sentido de que a gente não consegue ir para o novo mundo, que seria, né, vamos supor, essa nova maneira de viver, porque o velho ainda está tentando se restabelecer, mas o novo também não pode sair por aí querendo fazer tudo novo, tem que olhar para o velho e os aprendizados e tudo que foi estruturado na sociedade ou na vida, que é positivo, né, porque não dá para a gente jogar fora o passado tem diversas lições, mas também não dá para viver um futuro destrambelhado por aí, achando que a gente tem que conseguir unir essas duas coisas. E a quadratura de Saturno e Urano diz pra gente assim, vocês não vão conseguir unir isso agora, isso daí já está brigando, tá? Então é quebra-quebra, estica e puxa, a sensação de desconforto aqui no planeta Terra. Começou em 2020, 2021 foi assim, ó, e permanece principalmente no segundo semestre de 2022. A gente vai ter a sensação no primeiro semestre de que as coisas vão se liberando, mas vai vir alguma coisa no segundo semestre, não precisa ser o fim do mundo, mas alguma sensação de desconforto vai vir, sim, senhores. Eu só coloquei aqui algumas palavras-chave para vocês entenderem como tudo isso é muito antagônico, tá? Coloquei pouquinhas mesmo. Então vamos lá, o Saturno, ele é um planeta que fala de restrições, limitações, responsabilidade, conservar estruturas, o status quo e maturidade. Que tudo isso é muito importante. Urano, ele quer o quê? Já quer o oposto disso. Ele quer ir para frente, ele quer liberdade, inovação, ciência, individualidade, todos somos iguais, e ele busca muito essa questão do humanitarismo. Claro, só coloquei coisas positivas aqui, né?
Então, limites são muito positivos, apesar de que a gente acha que não, né? Restrições e limites são muito importantes, coisa que talvez a nossa sociedade perdeu um pouco essa noção. Por exemplo, se eu como batata frita todo dia sem parar e o meu estômago não me diz que eu tenho um limite, o meu colesterol não diz que eu tenho um limite, eu vou me matar, né? Então, Saturno é muito importante e ele precisa ser resgatado na sociedade, no sentido da gente aprender nossas limitações. Então, esses dois, Saturno e Urano, essas palavras, elas estão em briga. E, gente, é muito óbvio, não preciso nem explicar aonde isso está aparecendo e como isso está aparecendo no mundo, né? Muito bem. Lembrando que a gente precisa olhar para a luz desses dois e não achar que um é melhor que o outro. Ah, sim, vamos ser Urano. Ah, não, vamos ser Saturno. É isso que a gente vive hoje, né? Esse antagonismo, tudo muito polarizado, por causa dessas questões e de tudo que a gente viveu. Só que acontece uma coisa muito interessante. O Saturno está em Aquário e o Urano está em Touro, que potencializa ainda mais a tensão, porque o Saturno em Aquário, ele é um signo que está ali, ele está em casa, né? Mas ele é restritivo. E o Urano, que é o doido, estando em Touro, está eletrizando essas questões aqui. Então, quais são as temáticas que estão em briga, vamos dizer assim, para simplificar mesmo? O aquário é um signo do excêntrico, do intelectual, do distanciado, aquela pessoa que precisa de espaço, né? E o touro é o signo que fala do valor, do dinheiro, das posses, da natureza, alimentação e recursos. Gente, não tem coisa mais óbvia do que a gente está vivendo agora, né? A gente está tendo toda uma inovação da nossa relação com as posses, com o dinheiro, e a gente está tendo essa coisa da ciência, né, por causa da vacina e de tudo que a gente viveu, né, esse distanciamento social, que é uma coisa muito aquário. Então, tudo isso daqui muito em conflito. A gente já não sabe mais se a gente vai usar dinheiro fixo, não vai, se vai ter criptomoeda ou se não tem, ou se a gente vai para o espaço ou se não vai. Então, todas essas questões estão sendo trabalhadas. Eu não estou aqui para dizer assim, vai ser assim. Não. Tudo isso está sendo experienciado na sociedade. Então, como que vai se assentar, a gente ainda não sabe. Mas essas são as temáticas simplificadas aqui que a gente está observando como sociedade. Aí, o que eu trouxe para vocês? Eu peguei assim, pum, o que eu lembrei na hora que eu estava preparando isso daqui, mas para jogar umas ideias de como isso daí vem se apresentando no mundo, tá? Então, vamos pensar que quando o Capricórnio estava em alta lá em 2018, em alta no sentido de muita movimentação, 2018 a 20, Capricórnio faz oposição a Câncer, a gente estava com os eclipses nesse eixo, e de maneira muito, né, simplista, Capricórnio fala de trabalho e Câncer fala da casa. E, gente, vocês lembram que a gente estava loucamente trabalhando? A sociedade, não que não esteja mais, né? Mas a sociedade estava num nível de workaholic, de gente que só trabalha, de foco, todo mundo ser o melhor, todo mundo ser a gente chegou assim, a gente foi construindo isso nos últimos anos, assim, né? Principalmente na minha geração, né? Os millennials aí, essa coisa do trabalho, de uma maneira tão bizarra. A gente foi. E casa estava sendo deixada de lado, tá? Então, quando essa energia veio ser mostrada para a gente foi ser confrontado com o nosso uso dessa energia. Então, o que aconteceu? A gente só estava no trabalho, a gente só estava no Capricórnio, e a casa estava completamente deixada de lado. Família virou uma coisa meio que atrapalha o meu trabalho, atrapalha a minha missão de vida. Como se fosse simplesmente, né, um acessório que atrapalha. Aí veio toda essa coisa da pandemia e mostrou pra gente que a gente estava deficiente nesse espaço da casa. Então, Capricórnio, né, o Saturno em Capricórnio, os planetas em Capricórnio, também desafiam a nossa casa. E a gente viveu o quê? Um home office, né? A gente foi colocado do trabalho para casa para explorar esse espaço. E quantas pessoas a gente viu recentemente que começaram a comprar a casa, isso não foi só no Brasil, tá? Comprar casa, renovar a casa, arrumar a casa, mexer na casa, passar tempo em casa. Então a gente teve que retomar esse espaço. Isso foi uma temática muito, muito forte. Trabalho versus casa. E o que eu conheço de gente que teve burnout, eu incluso, de tanto trabalhar, e olhou e falou assim, gente, não é mais isso que eu quero não, eu quero uma vida mais equilibrada, né? Então essa foi uma temática que a gente observou, vem observando, ainda está observando. Daí o home office surge na pandemia, né? Trabalho remoto, e daí explodiu a tecnologia que foi a entrada de Saturno em Aquário, que eu já comentei com vocês. Então isso é tudo muito, muito forte. Uma coisa que eu coloquei aqui, esse negócio das big techs,
que são, né, o Facebook, que hoje em dia é Meta, que é não sei o quê, isso daí, e a questão dos direitos civis, e os presidentes, hoje em dia quem é presidente? São as empresas, essas grandes corporações. Então, tudo isso, e o poder que eles têm hoje, isso está forte, isso já está, assim, fermentando, essa questão está fermentando, a gente vê ali que o negócio, o pãozinho está crescendo. E quando Plutão entrar em Aquário ano que vem, 2023, eu estou imaginando que muita coisa vai explodir a partir daí. Uma outra coisa que eu nem coloquei aqui, mas a questão do Aquário está tão... a temática está tão explosiva, a gente está vendo o rico ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre. E Aquário, tá, não gosta disso. Aquário gostaria que todos nós tivéssemos as mesmas possibilidades, o que também é impossível, isso é impossível, né? Isso nunca vai acontecer porque as realidades são diferentes mesmo, sempre vai ser assim, mas a gente gostaria que não fosse tão desigual. Então, o que que acontece? Eu tô achando que quando Plutão entrar em Aquário, esse negócio vai explodir no sentido de a temática vai aparecer. Então, por que que tem um ali, que daí eu coloquei aqui, será que é o próximo? Isso. Homens ricos indo para o espaço. Então, enquanto o planeta tem lixo no mar que não para mais, usando todos os recursos, tudo destruindo, o homem rico está indo lá no espaço dar o rolê, sabe? É uma coisa assim que não faz o menor sentido na minha cabeça. Aí aqui vem um julgamento que eu não falei que eu não ia ter, mas estou aqui julgando. Isso é uma coisa meio do excêntrico, do aquário, também baseado, né, no sentido do aquário o quê? Da temática que vai ser observada. Leão versus aquário, eu tenho no meu poder individual, usando a tecnologia para fazer isso. Então, as temáticas estão se formando para, com essa abertura de Júpiter e Saturno estando em aquário, e Plutão entrando em aquário em 2023, a gente vai observar uma coisa que a gente vai falar assim, cara, isso aqui tá errado, hein? E, gente, a última vez que Plutão esteve em Aquário, porque Plutão demora muito para dar volta ao Sol, foi no período das revoluções, incluindo Revolução Francesa, tá? Então, claro que as coisas não vão se replicar idênticas, né? Mas existe aí uma tendência de que a gente observe essa questão de todo mundo querendo ficar rico só, e o que é ficar rico? É explorar o planeta, e isso aí tem meia dúzia que é bilionário, trilhardário, sei lá o que o povo é, não sei nem se tem palavra para isso. Enfim, Plutão vai fazer oposição a Leão, né, no futuro. Então, essa temática vai continuar, a gente só está começando a observar isso agora. Aí uma coisa que eu achei muito incrível, assim, de observar. Perda da expressão pessoal, gente, a máscara. Quando Saturno entra em Aquário, aí a coisa começa... Como Saturno em Aquário faz oposição a Leão, e o que é Leão? Leão é um de vida, é o brilhar, é o ser feliz, é ir para a festa, é o coração, é a vida, é viver a vida, né? Eu sou um ser único, especial, assim como um rei que desceu aqui, ele é único. Então, o Leão quer se divertir, quer ser feliz, quer romance, quer autoexpressão, quer aparecer. Aí vem o Saturno Aquário e fala, não, a gente não vai estar trabalhando essas questões agora, a gente vai estar limitando essas questões. Não tem mais festa, não tem mais aglomeração, os influenciadores muito, né, assim, leoninos, vamos dizer assim, né, com essa expressão muito da ostentação, gente, Leão é maravilhoso, tá tudo bem, eu só tô pegando aqui, né, que o pessoal fica triste. Então, eles ficaram em baixa. Então, olha como a temática se coloca, né? Então, hoje, o que está em alta? Os influenciadores científicos, que é Aquário. Isso é incrível. Essa temática aparecendo dessa forma chega a ser perfeito, né? Como a expressão acontece. Então, o leão ainda está em baixa, tá, gente? No sentido de que os leoninos estão sendo desafiados, mas essa expressão pessoal do divertimento, da felicidade, da expressão, eu quero ir na festa, não pode. E aí, quando a pessoa vai na festa, ela é rechaçada na sociedade, a máscara cobre a expressão individual, que é o rosto. Eu achei isso, assim, incrível de observar, como ficou óbvio. E a explosão da palavra ciência, né, gente? Tudo que a gente fala hoje em dia é ciência, 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 e a gente teve que ir na Idade Média, recentemente, quando a Terra voltou a ser plana, quando entrou em Capricórnio, não porque, de novo, não porque Capricórnio é burro, porque não é isso, é porque vira uma temática de vamos voltar a ser conservadores, vamos voltar à Idade Média. E aí, por que ficou dessa forma? Para enfatizar a necessidade de ciência. A gente tem que visitar os polos opostos para que uma coisa aconteça. Isso é bem, bem comum, tá? E é muito aquariano. Eu achei muito interessante essa coisa do antivacina. Eu achei, assim, uma coisa caricata. Porque tá todo mundo vacinando, e aqui não tô nem julgando, nem nada, mas olha só.
Não sei nem se tem hífen em antivacina, porque eu não procurei. Então, o que acontece? Esse movimento antivacina, isso é muito Urano, Aquário, Saturno, uma rebeldia, né? E tá tudo bem, quer tomar vacina, enfim. Mas olha a temática. Nós temos aqui uma obrigação social, que é o tomar a vacina, porque se você está em sociedade, você tem que tomar a vacina, porque você está convivendo em sociedade. Aí a sociedade tem regras. E quando você ia para um certo país lá, você tinha que ter um negócio lá que falava assim, você tem que ter a vacina da febre amarela, né? Isso sempre foi uma obrigação social. Aí, de repente, isso está totalmente questionado. Já tinha um movimento anti-vacina muito forte lá nos Estados Unidos mesmo, antes mesmo de tudo isso, e a coisa explodiu. Por quê? Por causa da temática Saturno-Urano, né? Então, tem eu coloquei nesse sentido aqui para a gente observar que os direitos individuais, a pessoa pensa assim, mas eu tenho direito de... eu conheço uma pessoa que ela usou esse termo assim para mim, né? Eu conheço umas pessoas de fora, e uma conhecida minha, ela não quer tomar vacina. Aí ela me explicou assim, porque eu gosto de ouvir todos os lados, apesar de eu tomar vacina, eu gosto de ouvir todos os lados. Por que a pessoa não quer tomar vacina? Ela falou assim, eu sou pró-escolha, eu quero poder escolher não tomar a vacina. Então, o que acontece? Os direitos individuais versus as obrigações sociais, que é esse conflito aí. E, por exemplo, a democracia e o lance lá do pessoal entrar no Capitólio. Não, eu quero assim, eu vou romper com a convenção, não foi assim. Então, tem esse quebra-quebra, é isso que a gente está observando. E o conflito. Tiffany, não é assim, não pode ser assim. Não importa, a gente está olhando como que o conflito está aparecendo no planeta Terra, tá? É para isso que serve a astrologia, não para a gente julgar, né? Enfim. Velhos governos, novos ideais, então isso está muito forte, não preciso nem explicar. Quebra-quebra generalizado. A gente viu com Urano em Touro, né? E a coisa do Saturno em Aquário, a tecnologia indo ainda mais forte e surgindo, né? Surgindo não, né? Explodindo criptomoedas, o Open Banking aqui no Brasil que surgiu também, o Pix explodiu por quê? Por causa da pandemia, gente. Questões ambientais gritantes, né? Então, Aquário versus Touro e tudo isso daí, e aí a gente vai manter aquele velho jeito de fazer as coisas, de matar tudo, né, virar pasto e tal, ou a gente vai, isso o mundo todo, ou a gente vai para um jeito mais orgânico de viver, no sentido de em conexão com a natureza. Então, essa questão não vai ser resolvida tão cedo, e a gente vê governos indo em direção realmente a esse futuro mais verde, né, vamos dizer assim. Vamos ver para onde o Brasil vai com isso também. Legal. E aí, o que a gente espera de 2022, já que a gente refletiu sobre todas essas temáticas? É bom a gente refletir porque a gente começa a compreender que existe um sentido nas coisas. Isso daqui não é um trem desgovernado, parece, mas não é um trem desgovernado, né? As temáticas, elas vão aparecer, mas não busquem, no sentido de um sentido para tudo, que vai ficar tudo bem. O mundo, ele sempre teve as suas questões, tá? A gente não vai resolver o mundo, a gente vai resolver a nossa vida, a nossa espiritualidade, a gente vai se conhecer, a gente veio aqui para ser, a gente tem que fazer a nossa parte, ser humanos melhores, buscar, né, no nosso cotidiano, fazer a diferença, e cada um tem, né, a sua visão do que é fazer a diferença. Para alguns é mais o lado ambiental, para outros são mais as questões sociais. Cada um deve fazer sua parte, varrer a sua casa, à frente da sua casa, tentar ajudar a sua comunidade. Algumas pessoas vão fazer coisas ainda maiores, mas é importante que cada um faça a diferença na sociedade como indivíduos e não só deixando comentários na internet, né? Sendo pessoas melhores, né? Então vamos entender o que vai acontecer em 2022. Em janeiro, gente, a gente vai estar bastante tenso, porque essa quadratura Saturno-Urano que eu comentei do ano passado, ela vai ter se encontrado agora, que eu estou gravando, que é 21 de dezembro, 24 de dezembro fica exato, então o mês de dezembro e janeiro estão ainda bastante quebra-quebra, tensão, a gente viu até que voltou a questão da variante lá do Covid, e isso é uma tendência, tá? De que, vai, não vai, coisa, né? Então fica nesse embaço aí. Então, em janeiro, a gente ainda vai estar nessa tensão vinda desse período de novembro e dezembro, que tiveram os eclipses. Ai, gente, um horror. E em dezembro, aqui mudando da temática, de dezembro a março, comecinho de março, tá? Até fim de fevereiro. Temáticas amorosas estão com tudo por causa da Vênus retrógrada, né? Então, a gente vai ter resgate de amores do passado, questões mal resolvidas, questões do valor próprio, através de uma lente do quê, gente? De Capricórnio, no sentido de adquirir mais maturidade,
para que a gente possa entrar em 2022 numa pegada amorosa bastante diferente, bastante madura. Então, se você está num relacionamento ou está solteiro, é o momento agora da gente refletir sobre como a gente lida com essa área da nossa vida. Também a questão de alto valor, a questão da estética, a questão do dinheiro, tá? Tudo isso está, nesse momento, sendo reavaliado. E esse tipo de coisa só vai, no nível individual, só vai voltar a andar para frente, gente, a partir de março, tá? Então, se vocês estão enrolados amorosamente, agora é hora de resolver. Vocês têm muitas coisas para resolver. Podem pessoas do passado voltar para vocês resolverem. Então, depois disso, fevereiro, março, abril, gente, meses que a gente vai sair correndo, tá? Vai ter muito movimento no céu, vocês vão... a gente, como sociedade, vai entrar em caminhos novos, é quando as coisas vão correr, tá? As planetas vão estar direto no céu, as coisas vão estar caminhando, então aproveitem para tocar os projetos nesse período aí, que vai ser maravilhoso. Em abril, gente, vai ter a conjunção de Júpiter e Netuno. Isso é bem importante. Isso acontece a cada 13 anos. Júpiter encontra Netuno a cada 13 anos. Então, não é uma coisa rara, mas não é tão raro assim quanto lá os ciclos de 200. Só que, o que acontece? Eles se encontram cada vez num signo, mais ou menos, né? Cada vez num signo. Última vez que eles se encontraram foi em 2009, em Aquário. Olha que interessante. E se vocês pararem para pensar de maneira bem simplista, foi a partir dessa conjunção de Júpiter e Netuno em Aquário que a coisa da tecnologia tomou uma proporção bizarra. Não sei se vocês lembram, foi nesse período que o smartphone virou uma coisa real na vida de vocês, depois disso, né? 2010, porque foi em 2009 todo, assim, que eles estavam juntos. Eu lembro bem que foi lá para 2010 que começou a surgir o smartphone, as pessoas começaram a aderir a isso, e depois disso nossa vida nunca mais foi a mesma. Então, eles vão trazer essa expansão de novas ideias, ideais, e quando aconteceu em Aquário foi tecnologia. Então, eles, apesar de se encontrarem a cada 13 anos, para se encontrarem em um signo demora muito tempo, tá? Porque o zodíaco tem 12, né? Então, até eles irem se encontrando. Então, em 2022, eles vão se encontrar em Peixes. E, gente, a última vez que eles se encontraram em Peixes foi em 1856. Quando a gente busca esse período, houve, né, a partir desse encontro, uma temática de explosão da questão da arte e espiritualidade e criatividade. Então, essa é a boa notícia que eu tenho para vocês em 2022. Por um lado, a gente vai ver a necessidade de expandir a nossa consciência como um todo. Vai fazer milagres? Claro que não, porque a gente sempre vê a luz e a sombra de uma questão que está sendo trabalhada no coletivo. Então, só que assim, foi nesse período que o espiritismo bombou, tá? Que depois daquilo nunca mais. Foi nesse ano ali, no ano seguinte, se não me engano, que o Baudelaire publicou As Flores do Mal, que fala muito de temáticas psianas, para quem, né, gosta de literatura. Então, a gente teve a explosão lá da Sociedade Teosófica, tudo isso assim estava acontecendo muito forte nesse período, depois desse período, né, durante esse período. E olha isso, né, a gente até hoje vê os reflexos disso, entre outras temáticas, tá, gente? Então, o que a gente pode esperar, né, a partir de abril de 2022? Espiritualidade, criatividade, gente, a gente precisa de filmes novos, a gente precisa de arte nova, a gente precisa de novos livros e maneira diferente de pensar, porque está tudo muito mais do mesmo, né? Então, a gente vai ter essa explosão de criatividade, a questão da compaixão, também uma alienação, aquela coisa de viver no mundo dos sonhos, buscar um salvador, essa temática também é meio complexa. A questão das águas, gente, eu não coloquei aí, mas a questão das águas, porque em 2022 a gente vai trabalhar a questão da água muito forte, então pode ser falta de água, excesso, eu acho que mais por excesso de água de alguma forma, ou a própria questão da poluição da água. Então, isso vai surgir de alguma forma, eu espero que, né, uma coisa melhor surja a partir disso. Escapismo, né, gente? Não se pode falar de peixe sem falar de escapismo. Então, temáticas que a gente vai observar. Então, em 1856 foi a última vez. Eu estou curiosa, eu não diria empolgada, porque, né, eu não me empolgo com essas coisas, porque a gente sabe que sempre vem a luz e a sombra, mas curiosa para ver como que isso vai começar a partir de 2022 a se manifestar, porque, claro, a gente vai trabalhar isso nos próximos 13 anos e vai deixar a sua marca, né? Então, vamos observando o que vai rolar.
Só que o Júpiter vai entrar em Peixes, né? Mas ele vai depois, em maio, entrar em Áries. Então, a questão do indivíduo vai se manifestar muito forte também a partir de maio. Júpiter em Áries vai falar assim, mas e aí? O que eu quero fazer? Quais são as minhas expectativas? Até o movimento mais do resgate da individualidade, de certa forma. Então, quem sabe a gente começa a ver né, uma possibilidade de voltar a ser um eu, né? Saudade de ser um eu, né? É importante ser um eu. Ser uma sociedade é legal, mas é legal também ser um indivíduo. Gente, quadratura Saturno-Urano, que foi o que eu comentei anteriormente, ela volta, tá? No segundo semestre. O segundo semestre promete ser bem mais tenso, a gente tem que estar preparado para isso. Então, usem o primeiro semestre para ir atrás dos projetos todos e fazer o que vocês precisam fazer, porque no segundo semestre a gente sim vai enfrentar desafios nessa temática do quebra-quebra, da instabilidade, e é o período de eleição aqui no Brasil. Então, a gente vai observar, essas eleições não vão ser fáceis. Os eclipses de 22, gente, estão colocando pressão nos signos fixos, que é Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Esse pessoal vem sendo chamado aí, né, na verdade começou em 2020, vocês vão ver agora na previsão individual, e continua bem forte em 2022. Então, pessoal, principalmente de Touro e Escorpião, vocês estão na vez. E a retrogradação de Marte em Gêmeos, que a gente vai ter, ela tanto vai, por fazer um trígono para Saturno, a gente vai conseguir trazer os ideais aquarianos para a realidade cotidiana, que é Gêmeos, né, a capacidade de comunicação e interação. Então, pode vir, sei lá, novas tecnologias que são implementadas para ajudar o nosso cotidiano, então, de uma maneira positiva, como também a gente vai observar possivelmente questão de fake news, essa questão da verdade, o que é verdade, o que não é, também sendo questionada, olhada, essa temática vai rolar em 2022 também, tá? Agora, o que a gente pode esperar para 2022, né? Para cada signo. Eu deixei aqui o meu manual, tá, gente? Que está atrapalhado aqui, mas se você quiser estudar, entender de verdade como que isso tudo vai afetar no nível individual, nesse manual eu ensino vocês a fazer, e é para leigos, tá? Para o pessoal que não manja nada, eu vou ensinar. E aqui eu vou fazer assim um teaser mesmo com vocês, porque não dá para explorar muito individualmente num vídeo aberto assim, né? Porque é um tema bastante complexo, mas a gente vai dar uma olhada. Eu vou dar um spoiler para vocês. Primeiro eu vou falar assim, né? O que eu fiz esse ano? A gente vai descobrir 3 pontos no nosso mapa que dá para a gente olhar se a gente vai ter uma mudança significativa em 2022. Porque só você saber que você é taurino ou que você é aquariano não me ajuda muito a te dar propriedade sobre o que você vai passar. Então a gente vai aprender a observar qual é o grau desses 3 pontos para ver se em 2022, genericamente, você vai passar por uma mudança ou não. E também se você passou recentemente. Então, eu vou trabalhar com os graus, porque é o que funciona de verdade, tá, gente? Porque só falar, eu nasci tal dia, não é que não funciona, mas é que fica muito abstrato. E eu sou uma pessoa muito cirúrgica nesse ponto. Então, a gente vai procurar o Sol, que é a essência de vocês. Então, eu sou taurina, por exemplo, né? Então, é o que eu vim me tornar. Então, saber o Sol é essencial, todo mundo conhece o Sol. A Lua, gente, é muito mal olhada não, é muito ignorada. As pessoas falam muito sobre Sol e Ascendente. A gente deveria falar sobre Sol e Lua, muito mais do que Ascendente, porque a Lua é o oposto do Sol, né? É o masculino versus o feminino. Então, a Lua fala das minhas necessidades, o signo que você tem a Lua é o que faz você feliz, é o que te dá conforto. Então, a Lua é um ponto essencial no seu mapa astral. O ascendente é como eu me mostro para o mundo, então, outra parte muito importante, esse é o tripé da nossa personalidade, tá? Então, é sobre eles que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, eu vou ensinar vocês agora a descobrir o grau que vocês têm, esses 3 pontos, para que vocês possam saber se vocês vão passar por uma mudança mais significativa. Claro, daí tem Mercúrio, Vênus, outras 1000 coisas, que se você tiver interesse, lá no manual, no meu site, tem o link aqui embaixo, aí vocês vão estudar eternamente, tem muito conteúdo, e é muito legal. Então, eu preciso que vocês tenham o horário do seu nascimento da certidão, dá uma olhadinha lá. Normalmente a certidão já está com horário de verão, e o site que eu vou ensinar vocês a fazer, ele já calcula automaticamente o horário de verão, então põe o horário que está na certidão, caso você nunca tenha feito, tá? A gente vai refletir nesses signos aqui sobre 2020 e 2021, e também a gente vai falar sobre, obviamente, as mudanças de 2022, tá? Então, vocês vão lá no site, quem nunca fez, muitos de vocês devem ter, mas vamos lá, vocês vão no astro.com, esse site aqui. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão
para quem não lê inglês, né, já muda aqui, ó, que tem em, busca aqui português para vocês mudarem o site para a língua portuguesa. Aí vocês vão nesse horóscopos aqui, ó, e clica em mapa astral ascendente, tá vendo? Ó, desenhos, cálculos e dados, mapa astral ascendente. Uma vez que você clicou aqui, você vai cair nessa página escrita aqui embaixo, ó, bem-vindo ao astro, eu recortei, né, para ficar mais fácil. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Clique aqui para inserir os dados, tá? Se vocês quiserem também, vocês podem se cadastrar, que é a outra opção. Daí vocês colocam os dados de vocês bonitinho, maravilhoso. Ele calcula automaticamente o horário de verão. E vocês vão estar nessa página aqui. Eu criei o mapa do ano de 2022 à meia-noite, na entrada do ano. Aí o que eu quero que vocês façam? Vocês têm aqui, ó, Sol, Lua, né, nessa tabelinha. Essa pessoa tem 10 graus de Capricórnio de Sol, a Lua é 17 graus de Sagitário e o ascendente dela é 12 graus de Libra, tá? Tá aqui, ó, a ascendente, né, 12 Libra, tá? Então, bem facinho, esses são os signos, então eu quero que vocês anotem qual que é o grau de Capricórnio, qual que é o grau da Lua e ascendente. Então, o que acontece? Essa pessoa pode assistir o Capricórnio, ela pode assistir Sagitário e ela pode assistir Libra, porque para ver se ela vai ser afetada com esses graus, se eu vou comentar esses graus nesses signos. Então dá para assistir mais do que um vídeo para ter uma visão melhor e saber se o seu ascendente vai ser afetado, se o seu sol vai ser afetado, e assim fica uma previsão mais completa, ou simplesmente assistir o do sol, observando o grau que eu vou falar, se o grau do seu sol está incluso nessa demonstração aqui do signo, tá, gente? Então, vamos falar de Áries, né? Chegando aqui, aí, o que o signo de Áries vai viver em 2022? Bom, Júpiter entra em Áries, né? De maio a outubro ele vai estar a 0,8 graus, então período de mega expansão para os arianos, principalmente os que têm esses graus aqui, então estejam preparados para se expandir, se sentir mais sortudos e abrir novos horizontes. De julho e agosto, dentro desse período, julho e agosto, se você realmente tem daí 6 a 9, vocês estão premiados, porque o Júpiter vai cravar a bundinha no sol de vocês, e isso sempre é um período de expansão, positividade, é muito bom. O que acontece? Saturno estraçalhou Áries, gente, de 2018 a 20, então vocês merecem essa recompensa de Júpiter no signo de vocês em 2022, porque vocês foram desafiados a amadurecer no período de 2018 a 2020. O que acontece? Depois de terem sido estraçalhados entre 2018 e 20, né, porque foi a quadratura para o signo de vocês, vocês agora vão começar a colher os frutos, colher os frutos desse período de desafios que foi 2018 e 20, tá? Então, em 2020, é que ele saiu e entrou em outro. Então, se você tem 0 a 2 graus, daí Saturno começou a trazer uma maneira de você crescer e integrar as mudanças que você viveu provavelmente em 2018 e conseguir construir coisas positivas de uma maneira muito mais fácil. Desculpa, a maturidade vai vir muito mais fácil veio muito mais fácil para essas pessoas que tinham de 0 a 2 graus no ano de 2020. Em 2021, gente, de 5 a 14 graus. Então, se você tem áreas de 5 a 14 graus, o Saturno fazendo um sextil para o signo de vocês trouxe essa maturidade de maneira mais fácil de assimilar, que é difícil para o ariano, tá, gente? Ariano é muito impulsivo e Saturno é muito restritivo. Então, foi um período de positividades. E em 2022, Saturno vai fazer sextil para o signo de vocês, quem tem 15 a 26 graus. Então, você está nesse grupo, uma chance de crescimento e amadurecimento de uma maneira mais facilitada, tá? Então, isso é muito, muito bom, muito positivo. Plutão, gente, de 2019 a 2021, chamou o signo de Áries dos 20 aos 25 graus, se você tem esse período, para uma transformação absurda, tá? Então, pode ter tido bastante desafios no sentido de ter que mergulhar nas profundezas do teu ser. Em 2022, se você tem de 26 a 29, é a sua vez, tá? Então, Plutão em quadratura para o signo de vocês pede reflexão, pede uma renovação realmente muito profunda. Aconselho terapias, aconselho, né, esse aprofundar no teu eu para ajudar a passar por esse processo. Não tenham medo, não precisa ter medo. Ariano vai ter medo? Tem coragem, isso sim. Mas vai precisar passar por uma transformação, sim, senhores.
Mas, só comentando que se você tem 21, 22 ou 23 graus, você foi premiado, tá, gente? O Clube da Mudança de 2020. Você passou por mudanças gigantescas, se deu um tapinha nas costas e fala, eu sobrevivi, porque esses foram os graus onde aquele monte de encontros de mudança revolucionária aconteceram, principalmente os 22 graus, tá? Então, parabéns, você sobreviveu, se dê devido valor sobre isso. E claro, se você está interessado, né, em conhecer mais no Manual 22, a gente aprende tudo isso em profundidade, tem o link aqui embaixo. Então vamos para o signo de Touro. Povo que está lascado, gente, aqui eu sou taurina que vos fala. Então a gente está num momento de muita mudança, coisa que Touro não gosta, né? Não tem um apreço por isso. Então vamos lá. O que acontece? Primeiro, Júpiter vai estar em peixes de janeiro a maio, vai facilitar todos os taurinos, vai dar um empurrãozinho, tá? Um empurrãozinho modesto. E entre novembro e dezembro, de janeiro a maio, todos os taurinos, né? De uma maneira muito rápida. Mas se você tem 27, 28, 29, é um empurrãozinho um pouco maior entre novembro e dezembro. Então aproveita aí essa sortezinha que vai ter em vocês. É modesto, tá? Acontece o quê? Que os taurinos começaram a ser desafiados em 2020, principalmente aqueles que têm de 0 a 2 graus de touro. Puxado, tá? Puxado. E em 2021, o povo dos 5 aos 14 se lascou, porque Saturno quadratura touro traz assim, um processo de, às vezes, até melancolia, depressão, tristeza, mas o que ele está fazendo com vocês é trazendo amadurecimento, tirando vocês da zona de conforto, trazendo restrições para que vocês pensem o que é essencialmente necessário na vida. Então, ele desacelerou essa galera aqui, e em 2022 vai fazer isso com o pessoal dos 15 a 26 graus. Estejam preparados para um amadurecimento e desafios para que vocês saiam bem melhores. Gente, fiquem aí, taurinos queridos. Eu sou desse grupo 21, tá? Sofri bastante aqui, mas hoje estou uma pessoa muito melhor e vi realmente o que é necessário na minha vida. Não tenham medo de desacelerar a vida de vocês, é isso que vocês vão precisar fazer. Agora, se você tem algo a 18, eu diria 17, 18, 19, tá? Mas principalmente 18, você foi escolhido, gente, porque vocês vão passar por esse trânsito através de Saturno, que traz maturidade, e ao mesmo tempo Urano vai fazer conjunção com vocês, dos 14 aos 19 graus. Então, no ano de 2022, vai ser um estique e puxa. Por um lado, vocês vão querer estar rebelde, por outro lado, vocês não vão conseguir estabelecer as mudanças que vocês querem na hora que vocês querem. Estejam preparados para, assim, sabe, cabo de guerra. Vai ser super desafiador nesse sentido. Tô rindo, né, porque passei. Mas, passado isso, vocês vão aprender muito. Vai ser muito bom. Uhum. É verdade, tá? Mas se, né, vocês tiverem 21 a 26 graus, Netuno vai estar fazendo um sextil aí para o signo de vocês, trazendo uma força espiritual, uma sensação de proteção, de que, pera, não, eu vou conseguir navegar 2022 com mais força, mais facilidade. Plutão fazendo trígono para vocês, de 26 a 29 graus, é um período excelente para se regenerar, se resgatar, se transformar, se empoderar, porque é um aspecto muito favorecido de Plutão. Prestem atenção, os eclipses dessas datas aqui, 30 de abril, 16 de maio, 25 de outubro e 8 de novembro, vão ser portais de mudança para a gente, tá? Porque eclipse traz muita mudança, então estejam preparados, principalmente quem faz aniversário perto dessas datas aqui, que são praticamente todos, né? Que vai ser um período de bastante mudança e alteração. Gente, taurinos são os escolhidos, tá? E se você está em dúvida, quer saber como que é isso e tudo mais, obviamente no manual de 2022, que está aqui o link aqui embaixo, eu explico como que você pode entender todo esse processo para o signo de vocês com bastante atenção. E gêmeos, gente, dá vontade de pular. Não porque eu tenha ranço de gêmeos, nada a ver, mas é porque está muito fácil comparado ao resto. Mas olha, 2023 aguarda vocês, tá? Não fiquem assim, vocês estão meio que moleza há um tempo aí, então se preparem. A outra, né, querendo ameaçar de inveja, que é taurina. Gêmeos, gente, Júpiter vai influenciar demais vocês, porque Júpiter em peixes faz aspectos para gêmeos, tanto quando ele estiver em peixes, quando ele estiver em Áries. Então, o ano todo vai pegar Júpiter e vai expandir e exagerar vocês, então tenham só um pouquinho de cautela, para não pegar todos os jobs do mundo e não conseguir realizar absolutamente nada, não terminar nada. Então, essa é um perigo para gêmeos, né, gente?
Agora, o Saturno vai trazer maturidade para vocês, trouxe em 2020 do pessoal de 0 a 2 graus de maneira muito positiva. Em 2021, dos 5 aos 14 graus também, e em 2022, dos 15 aos 26. Então, vocês que têm esses graus aqui, gente, foi um período excelente para crescer, para amadurecer, para trabalhar, para conseguir se estruturar. Saturno trígono, Sol de vocês, ou Lua, enfim, é um período muito positivo, de muito trabalho, de muito esforço, mas é aquilo que flui, aquele esforço que flui e dá resultados, diferente das quadraturas, conjunção que dá uma travada na vida mesmo. Então, aproveitem, pessoal dos 15 ali. O povo que tem 21 a 26, que está um pouco mais confuso, que daí entra nessa categoria aqui, então às vezes pode ficar meio confuso no sentido de que, ao mesmo tempo que vocês estão passando por a maturidade, Netuno fazendo quadratura para vocês pode deixar confuso, é um movimento criativo e espiritual que para a vida prática atrapalha, tá? Então, vocês têm que estar preparados para viver essa experiência e não perder, né, o foco ali, principalmente o pessoal, você vê, o pessoal que intercalar aqui, né, dos 21, ao mesmo tempo em que vai estar um processo de maturidade, vai estar um processo difuso. Então, se você conseguir pegar a criatividade e estabelecer ela no plano da matéria, da realização das coisas, está maravilhoso. Então, se você está nesses graus de 21 a 26, a melhor saída que eu tenho aqui para você é buscar a espiritualidade, tá? Essa é a melhor resposta para o ano de 2022. A retrogradação de Marte ano que vem, gente, vai ser em Gêmeos. Então, vai trazer muita energia para o signo de vocês, estejam preparados. E ele vai ficar em Gêmeos de agosto de 22 a março de 23. Vocês vão, assim, tá fervendo nas mídias sociais. Dos 9 aos 25. Então, é muita energia, principalmente do pessoal que tem 9 a 25 graus, tá? Que é onde ele vai ficar parado e vai ali, vai ficar... Então, é muita energia. Vocês estão vendo que os gêmeos, principalmente, né, dos 15, 20 graus para frente, são os que vão ter mais atividade no ano de 2022. Legal. Claro, se você quiser entender melhor tudo isso daqui, no manual eu apresento todas as influências de maneira muito mais detalhada e através de vários estudos. Não perca. Cancerianos, o que vai acontecer para o povo de Câncer em 2022? Bom, em janeiro a maio, gente, o Júpiter vai fazer, em Peixes, vai fazer trígono para o Sol de vocês. Então, é um período, assim, de muita, muita sorte. Aproveitem para expandir todos os negócios de vocês, fazer tudo que vocês precisam, que vocês merecem. Vocês passaram por coisas horrorosas. De maio a setembro, principalmente se você tem 0 a 9 graus, como vai virar a quadratura quando estiver em Áries, vocês vão estar com uma tendência mais de exagero para o pessoal que tem esses graus. Então, só tem essa cautela, mas tá tudo bem, porque exagero de Júpiter tá tudo bem, mais ou menos. Por que vocês merecem, né, esse período? Porque Saturno estraçalhou Câncer, gente, 2018 a 2020, que sofrência, foi muito desafiador, foi oposição de todo mundo para vocês. Então, vocês merecem tudo de melhor, vocês sobreviveram mesmo, tá? Urano está dinamizando vocês dos 11 aos 18 graus em 2020, parcialmente, e em 2021, perdão, e em 2022, principalmente dos 14 aos 18, 19 graus, tá, assim, potencializando vocês para integrar tudo que vocês viveram nos últimos tempos. Netuno, maravilhoso, trazendo um trígono, uma espiritualidade dos 21 aos 25 graus, aproveitem para se conectar, para meditar, para explorar novas maneiras de ver as coisas, né? E a criatividade, para quem é criativo, os cancerianos que têm essa força do emocional e da criatividade, tá excelente. Atenção e assim carinho para vocês que viveram de 2019 a 21, o pessoal que tem de 20 a 25 graus sofreu muitos desafios, eu tenho pena, tenho dó, né? Porque foi muito sofrido e vocês merecem esse respiro que vocês vão ter em 2022. Apenas os de 26 a 29 graus não vão ter tanto respiro, porque daí sim, Plutão vai fazer oposição ao Sol de vocês. Então, como vocês ainda não passaram por esse amadurecimento de Plutão, né, de Saturno com Plutão que aconteceu, vocês vão precisar crescer e amadurecer em 2022. Estejam preparados para esse movimento de mergulhar nas águas mais profundas e vocês vão sair muito melhor disso, tenham certeza, tá? Confiem nisso, mas mergulhem, vai precisar ter esse mergulho sim, senhores. Se você tem
21, 22 ou 23 graus, gente, vocês são sobreviventes, porque vocês são o clube da mudança de 2020, que passou pelas mudanças de Júpiter, Saturno, Plutão, que eu comentei lá no começo. Então, parabéns, você sobreviveu, foi pesado, eu estou aqui validando a dor de vocês. Então, tá tudo bem, vocês já passaram. E se vocês quiserem entender tudo isso com mais propriedade, com mais atenção em cada nuance, o manual tá ali, o link aqui embaixo, que é onde ensina a fazer tudo isso para o ano de 2022 e falando do passado também, que eu sei que vocês cancerianos adoram um passado, né? Bom, então vamos agora falar dos leoninos. Gente, eu tenho um pouquinho de pena dos leões, né? Porque os leões estão sofrendo muito com essa energia desses posicionamentos todos em aquário, sofrendo no sentido de que, né, quando a gente tem uma influência restritiva no signo de aquário, isso faz um impedimento à energia de leão. Então, isso a gente observou como um todo no coletivo, como eu comentei lá no começo. Então, as temáticas leoninas estão em baixa e as temáticas aquarianas estão em alta. Então, ciência, a sociedade, o coletivo versus o individual, né, essa presença única e maravilhosa do brilho de leão, acaba ficando desafiada. Mas como que isso vai se apresentar no nível, né, do leão individual, que é o serzinho leão, né, como pessoa, como um mapa astral, né, tendo seu ascendente, o seu sol, etc. Então, primeiro a gente tem que aproveitar a influência de Júpiter. De maio a outubro, vocês vão ter um trígono de Júpiter para o Sol de vocês, o pessoal principalmente tem 0 a 8 graus, então aproveita aí essa força que vocês vão ter ali, principalmente vocês, desses graus aí, é um punhadinho de pessoas, mas já dá aquela ajuda, porque vocês foram os que mais sofreram ali no passado, tá? Que a gente vai falar agora. Então, pelo menos um alívio para esse pessoal. Principalmente os que têm de 6 a 9 graus de julho a agosto, aí sim vocês estão com toda, né, um sorriso de Júpiter na vida de vocês, então isso é maravilhoso, aproveitem. Por quê? Porque vocês têm que se recuperar, principalmente esse pessoal do 0 a 8 sofreu demais em 2020, porque ó, e 2021, porque Saturno fez oposição para o pessoal de 0 a 2 graus em 2020 e dos 5 a 14 graus em 2021. Então, esse pessoal foi muito desafiado a crescer, a amadurecer, tiveram as necessidades individuais muitas vezes tolhidas. Então, é a hora de resgatar, principalmente para aquele pessoal do começo. Não tem muito jeito, Saturno está chamando vocês para amadurecer. Muitas vezes a gente tem que abdicar das nossas necessidades, dos nossos desejos de imediato, né? Para que a gente possa entender o que é importante para a gente de verdade e fazer um crescimento pessoal. Saturno nunca é malvado, tá? Isso é uma visão, assim, muito simplista, muito, né, hipersimplificadora. Mas a gente precisa, muitas vezes, a vida tem que pôr uns obstáculos, às vezes, para que a gente consiga separar o joio do trigo. E é isso que Saturno está pedindo de vocês, para esse pessoal aqui. E em 2022, para o pessoal de 15 a 26, se preparem para fazer reflexões, introspecções, para aprender com cada obstáculo que aparece. Vocês vão sobreviver, eu de touro sobrevivi, vocês também têm essa capacidade, e trazendo consciência ao processo vai ficar muito mais fácil, tá? E o pessoal que viveu aqui, isso daqui já, 2020, 2021, já vai fazendo uma reflexão do que vocês aprenderam nesse período, que é importante. Se você tem 18 graus de leão, aí sim você foi o escolhido, né? Claro, todo mundo está na influência, mas esses 17, 18, 19, particularmente, vão estar no meio da quadratura de Saturno-Urano de 2022, que vai acontecer no segundo semestre. Então, é a energia do estique e puxa, vai influenciar a vida de vocês, porque por um lado tem Urano, por outro lado tem Saturno. Então, por um lado, vocês querem sair correndo, por outro lado, vocês estão restritos. Então, quer mudar, mas não dá, e aí fica nesse estique e puxa, que é um pouco desconfortável. Então, vai ter que ter paciência e aprender com o processo. Urano vai revolucionar a vida de vocês, se vocês têm 14 a 19 graus, né? Porque existe a quadratura de Urano para o Sol de vocês, ou Lua, enfim, então vai trazer a necessidade de romper, de olhar para o novo, de querer novas ideias, novas tendências na vida, e o pessoal do finzinho, do 17, 18, 19, como eu já disse, que acaba sofrendo isso, essa influência com mais força ainda. Os eclipses dessas datas aqui vão acabar trazendo portais de mudança, porque os eclipses estão nos signos fixos, vocês são signos fixos, então
Os signos fixos são os escolhidos, né? Então, vocês com certeza estão nessa influência também. 30 de abril, 16 de maio, 25 de outubro, 8 de novembro, vai dar um chacoalhão para que vocês possam ir em direção ao que vocês precisam trabalhar na evolução de vocês. E, claro, no manual 2022, que está aqui do lado, né? Tem o link ali, eu explico para vocês como interpretar tudo isso na vida individual, estudar com calma, ver tudo bonitinho. Vocês estão bem-vindos a conhecer melhor lá na página. Virgem. Virgem, gente, povo sortudo, mais ou menos, mas comparado a todos, né, um bom povo, um povo que está com mais sorte do que o normal. Júpiter em Peixes vai expandir vocês de janeiro a maio. Eu poderia dizer que vocês vão estar com tendências ao exagero, mas o Virgem não é muito dos exageros. Então, eu acho que é bem-vindo um trânsito de Júpiter em Peixes, fazendo oposição ao Sol, tirando aquelas amarras virginianas de restrição que vocês costumam colocar em vocês mesmos. Então, eu acho que é bem-vinda esse aspecto, tá? Novembro e dezembro, principalmente o pessoal que tem esses últimos graus aqui, 27, 28, 29, aí sim tem uma expansão mais significativa na vida de vocês. Aproveitem. Urano, gente, trigonozão para Virgem, se você tem Virgem aí de 14 a 19, um dinamismo, uma agilidade, o Sol sorrindo para vocês, uma capacidade de se reinventar e de conseguir colocar as coisas para frente de maneira positiva. Aproveitem, que é maravilhoso, um trígono de Urano no Sol, que coisa incrível. Eu amo, tá maravilhoso, no Sol ou na Lua, enfim. O Netuno, aqui é o problema, tá? Aqui é um alerta para vocês, principalmente quem tem alguma coisa de 21 a 26, esse não é um aspecto fácil, porque se Virgem é Virgem e Netuno é Peixes, é como se, vamos traduzir da maneira mais simples possível, é como se nesse período vocês fossem sofrer uma piscianização da vida, tá? Em 2022, o pessoal desses graus vai ser chamado a aprender a soltar, aprender a relaxar, aprender a deixar fluir, coisa que Virgem não trabalha com essa, não trabalha com essa ideia, não lida com isso muito bem, então é muito desafiador, porque Netuno traz a influência de sutilização da vida, e Virgem só quer saber da coisa mais prática. Então, o ponto ascendente, Lua, etc., que vai sofrer essa influência, o ego vai pirar, né? Mas é um período para vocês conectarem com diferentes esferas de existência, no sentido de olhar para o lado mais poético da vida, olhar para o lado mais criativo, para o lado mais espiritual e soltar um pouco a necessidade de controle. Fácil? Não, mas escuta o que eu estou falando e vai nessa, porque você vai sofrer menos e vai aprender um monte. 2020 e 2021, quem sofreu essa influência que eu acabei de explicar foi dos 18 aos 21 graus, né? O 21, vocês estão vendo, está em transição. Então, reflete, né? O que você passou nesse período, entrou em contato com novas coisas, enfim. O Plutão, gente, olha que maravilhoso, dos 26 aos 29, fazendo trígono. Por isso que eu falei, vocês estão com tudo, porque Júpiter está olhando para vocês, Urano trígono, Plutão trígono, que são aspectos que favorecem, tá? Então, dos 26 aos 29 graus, tem a potência, o empoderamento, a capacidade de continuar processos, de se sentir forte, de se sentir assim, se vocês tiverem qualquer desafio, vocês vão ter a capacidade de se regenerar, de transmutar aspectos que não estão tão legais na vida de vocês, então, maravilhoso. Claro que no manual eu ensino a fazer tudo isso com muito mais foco, atenção e minúcia que vocês adoram. Libra, gente, signo de Libra. O que o Libra vai passar em 2022? Vem comigo. Então, o Júpiter vai estar de 0 a 8 graus diários, então isso expande a energia de Libra nesse período que vai de maio a outubro. Aproveitem para se sentirem mais amplos, fazerem mais coisas, só cuidado com exageros, tá? Principalmente dentro desse escopo aqui, entre julho e agosto, se você tem algo a 6 a 9 graus, aí sim vocês vão estar com tudo, porque o Júpiter vai travar em oposição ao ponto de vocês, Sol, Lua, Ascendente. Então, esse ponto vai ser expandido, né? Vocês vão sentir ainda mais uma sensação de sorte, expansão e possibilidades. Então, isso é muito, muito bom. Saturno estraçalhou Libra entre 2018 e 20, tá? Então, vocês merecem todo o carinho, todo o amor que existe no mundo. Então, aproveitem, por quê? O fato de que ele estava em Capricórnio faz quadratura para Libra, que é puxado. Agora, a presença de Saturno em Aquário ajuda, em 2022, o pessoal que tem de 18 a 26 graus a amadurecer.
Em 2020, ajudou o pessoal ali de 0 a 2 graus, né? Ano passado, o pessoal daí de 2 em diante, até os 14, né? Então, o Libra, né? Ele vem, Saturno em Aquário vem sorrindo para Libra, trazendo a possibilidade de implementar todos os aprendizados que vocês tiveram em 2018 e 20, que foi puxado. Agora, com o trígono, tudo que vocês aprenderam, agora vocês conseguem estruturar de uma maneira positiva. Então, dá para trabalhar com mais foco, dá para... Eu quero construir, eu vou conseguir. Entre 2018 e 2020, eu estou trabalhando, eu quero construir, mas tem um monte de obstáculo, tá? Então, não foi tão fácil. Agora tá bem mais fácil, aproveitem isso, tá? O Plutão, de 2019 a 21, chamou o pessoal de 20 e 25 graus de Libra para um aprendizado profundo, para revirar as entranhas, para buscar terapias, porque os processos mais profundos vieram à tona para esse pessoal desses graus. O mesmo vai acontecer para o pessoal de 26 a 29, então eu recomendo vocês buscarem uma terapia, buscarem revirar, vai precisar revirar as questões que estão mal trabalhadas, tá? Então é um processo que vocês vão ser chamados de processo fênix, de reconstrução, de aprofundar, de mexer em questões mesmo que às vezes o Libra não quer, né? O Libra quer ficar ali nos relacionamentos gostosos, na vida, né, da beleza, da harmonia, né? Em cima do muro, o Plutão não vai deixar vocês ficarem assim, de boa, vai ter que revirar nas questões mais profundas, então vá em direção a isso, não fuja. E se você tem de 21 a 23 graus, né? Vocês passaram por mudanças assim monstruosas no período de 2020, então eu estou aqui só para dar um parabéns para você que sobreviveu. Se você tem o Sol nesses graus, meu anjo, esse período que você de pandemia ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois, foi muito puxado. Então, vocês merecem o título de sobreviventes, tá? E se você quer entender mais, porque isso daqui é só a ponta do iceberg, no manual eu ensino você a fazer tudo isso com todo o estudo, aprofundamento possível. Escorpião. É um povo que está na sofrência, o povo dos fixos, que nem os touros, os leões e os aquários, né? Vocês sabem que os signos fixos são os escolhidos. Então, vamos lá. A sorte é o quê? Júpiter está em peixes, tá? Então, ele de janeiro a maio está fazendo aspecto excelente para vocês. Então, o começo do ano vai fluir muito bem para Escorpião. E entre novembro e dezembro vai fluir super bem para o pessoal desses graus aqui, 27, 28, 29. Então, aproveitem. Saturno, gente, destruiu o povo do 0 aos 2 graus de Escorpião em 2020. Então, muitos desafios e muitos obstáculos. Em 2021, para o pessoal de 5 a 14. Então, Saturno pôs muita dificuldade, necessidade de ver o que faz sentido para vocês de verdade, de aprofundar no essencial, né? Então, é puxado, não tem como dizer que não é. Em 2022, vocês têm que estar prontos, quem tem de 15 a 26, porque o outro povo já sobreviveu, agora chegou a vez de vocês, então principalmente se for o Sol, né, é uma necessidade de ver o que faz sentido para vocês, construir coisas. Então, se surgir obstáculos, pessoal, é para vocês verem o que é essencial, o que faz sentido de verdade, eliminar tudo que está supérfluo, e aí também é um processo que muitas vezes pode, vamos supor, dar uma melancolia, uma tristeza. Fica tranquilo, isso tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer vocês ficarem no essencial e eliminar o velho de vocês, sabe? Assim, aquele eu de vocês que está indo numa direção, se essa direção estiver muito errada, vão surgir obstáculos. Então, o obstáculo que surgir, se surgir na vida de vocês, não veja isso como um obstáculo que precisa ser detonado com dinamite, mas como um melhor amigo de vocês para ver o que faz sentido de verdade. Muitas vezes o caminho que você está tentando ir na vida não faz mais sentido, não tem mais a ver. Tem um novo caminho que você precisa trilhar, mas esse novo caminho ainda não está pronto. É isso que Saturno vai mostrar em 2022 para o pessoal desses últimos graus aqui, tá? Então tenham paciência que vai ser para o melhor, confie em mim. Agora, se você tiver 18 graus, meu anjo, você foi o escolhido. Por quê? O pessoal que está vivendo 2022 aqui está com a influência de Saturno. E 14 a 19 graus é o pessoal que vai sofrer também a influência de Urano, que é essa galera aqui. Então, por um lado, vai ter uma influência de Saturno, por outro lado, vai ter a influência de Urano, e principalmente no grau 17, 18 e 19 é onde esses dois vão brigar no segundo semestre. Então, vocês têm que estar prontos para o quê?
por um lado você quer inovar, por outro lado você está se sentindo meio travado e você vai dar passo em falso, voltar atrás. Eu passei por isso em 2021, gente, estejam preparados porque é puxado, mas ao mesmo tempo traz tanto crescimento, porque você vai pensar em novas ideias para a vida, mas elas não vão estar prontas para ser implementadas e a própria jornada vai ensinar para vocês aonde vocês devem ir, tá? Então, estejam preparados para mudanças. Netuno, gente, ao mesmo tempo vai dar uma forcinha para vocês, trazendo uma forcinha espiritual, um empurrãozinho espiritual dos 21 aos 26 graus, né? Então, tem esperança, né? Plutão fazendo aspecto também positivo dos 26 aos 29, então dá outro empurrãozinho para vocês, então nem tudo está perdido. E os eclipses, gente, de 30 de abril, 16 de maio, 25 de outubro e 8 de novembro são portais de mudança, porque os eclipses estão acontecendo no eixo Touro e Escorpião em 2022. Ano passado o primeiro foi em Touro e agora sim os eclipses todos acontecerão no eixo Touro e Escorpião. Então, se você é Escorpião, já está na influência, não tem muito, os eclipses vão trazer muitas mudanças, de verdade. Tem muita mudança nos signos fixos, não tem como fugir. No futuro vocês vão olhar para trás e vão falar assim, nossa, naquele período ali foi o período que eu passei isso, isso, isso e aquilo. A vida é mudança e o Escorpião sabe disso. Principalmente se você faz aniversário perto dessas datas aqui, né? É que esse ano vai ser ainda mais marcado para você, tá? Então, é isso, tudo bem. Uma coisa é falar sobre mudança com Touro, outra coisa é com Escorpião. Sei que vocês lidam melhor, os taurinos estão tremendo até agora, então tá tudo certo. E claro, se você quiser aprofundar, fazer um FBI, que eu sei que vocês gostam, no Manual 2022 eu ajudo você a entender todo esse drama na minúcia, tá? Sagitário, vamos lá. O povo de Sagitário tá bem, tá tranquilo. Vamos esperar 2023. Gente, o Júpiter vai ajudar muito Sagitário em 2022, tá? Quando ele está em Peixes é quadratura, quando ele está em Áries é trígono, então todo mundo vai sofrer a influência positiva de Júpiter em 2022. Só que assim, né, Sagitário já é um signo do exagero, com toda essa influência, a tendência é vocês irem muito além. Então, tá legal, mas sem exagero, tá, povo? Porque é isso que vocês costumam fazer. Aí vocês vão pegar todos os projetos, todas as viagens e não vão dar conta. Então, só tenham essa cautela, tá? Principalmente quem tem de 0 a 8 graus, com a entrada de Júpiter em Áries, né? Maio a outubro vocês vão ter a influência. Então, aproveite de 0 a 8 graus, com Júpiter em Áries, Sagitário vai se sentir bastante expandido. Principalmente de julho e agosto, se vocês tiverem 6 a 9, aí sim é o mês de vocês, tá, Sagitário? É o mês de vocês. Vai viajar, vai fazer alguma coisa gostosa, se possível. Que é assim, né? Hoje em dia é assim, se possível. Saturno trazendo maturidade para o pessoal de 0 a 2 graus em 2020. Então, vocês que têm dificuldade com maturidade sofreram uma influência positiva. É maravilhoso, tá? Vocês têm que ter aproveitado, porque em 2023, quando Saturno entrar em Peixes, vocês vão ser testados. Então, espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem 2022. 2023 vai ser ruim? Não, mas é um desafio que vocês não gostam, que é o quê? Crescer, amadurecer e lidar com o essencial, coisa que Sagitário não curte, né? Em 2021, quem sofreu essa influência positiva de maturidade e crescimento foi o pessoal de 5 a 14 graus. E em 2022, de 15 a 26 graus, tá com a influência de crescimento positivo. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? Netuno, só que está dando uma dificuldade aqui para esse pessoal, do 21 a 26, porque, assim, Netuno traz uma influência de névoa, de criatividade, de espiritualidade. Sagitário lida melhor com isso, é diferente do Virgem passando por isso, mas, ao mesmo tempo, pode ficar uma dispersão total, uma sensação de confusão. O ideal nesse período é vocês buscarem algum tipo de espiritualidade, autoconhecimento, ativar a criatividade de vocês e viajar para países onde tem coisas espirituais, isso pode ajudar, filosóficas e tudo mais, tá? Ou simplesmente fazer umas artes por aí. Então, isso é bom para vocês, mas vocês estão um pouco, como é que eu posso dizer? Idealizados, confusos, tentando achar que vai ser tudo muito incrível e vocês precisam estar mais atentos aos detalhes do que ficar só sonhando com um ideal que pode acontecer nesse período e vocês se decepcionarem, tá? A retrogradação de Marte em Gêmeos, gente, vai trazer muita energia, principalmente para o pessoal de 9 a 25 graus, porque
O Marte vai ficar em Gêmeos de agosto de 22 a março de 23. E ele vai ficar nesses graus travadões aqui. Então, o pessoal do segundo, terceiro decanato, né, vai ter a oposição de Marte para o signo de vocês. Então, tem desafios, raiva, mas ao mesmo tempo tem muita atividade. Então, muita energia positiva. O único desafio de Sagitário, gente, é o Netuno, que é para esse pessoal aqui. De resto, nossa, tá maravilhoso, né? Tá com ação, que é o que vocês gostam. E se você quiser entender melhor como aproveitar essas energias e entender em mais profundidade, no meu manual a gente vai ver tudo isso juntinhos e com muita minúcia. Ai, Capricórnio, dá até medo, tadinhos, né? Dá vontade de pegar no colo. Vamos lá. Os escolhidos, né? 2018, 2020, gente, pensa, Plutão entrou lá em 2008, daí Saturno entra em 2018, Júpiter entra, se encontra todo mundo, caos, eclipse, assim, a coisa toda. Então, muito, muito difícil. Estou aqui para dizer para vocês que foi difícil mesmo, que vocês merecem um prêmio de sobreviventes de verdade. Vocês. Tenha qualquer coisa ali nesses graus, vocês são os que sobreviveram, tá? Então tá toda a minha validação aqui do estado emocional de vocês. Gastaram todo o dinheiro em terapia, mentira, aposto que vocês não foram na terapia, mas deveriam ter ido. Então é isso. Agora, Júpiter esse ano ajuda vocês, tá? Em Peixes ajuda, em Áries faz quadratura, mas para Capricórnio, que é um signo já mais travadão, no sentido de vocês são mais conservadores, vocês não são os loucos que nem os arianos, que fazem qualquer coisa a qualquer momento, no agora. Como vocês têm essa prudência natural, mesmo a influência em Áries sendo uma influência de quadratura que tende ao exagero, o Capricórnio não é um signo que tende ao exagero, então eu acho que vai ajudar demais de vocês a presença do Júpiter o ano todo, tá? Então aproveitem esse empurrãozinho porque vocês merecem. Principalmente do 0 aos 8 graus, de maio a outubro, se você tem qualquer coisa em Capricórnio, ainda mais favorecido, tá? Por quê? Saturno estraçalhou vocês, 2018 a 20. Urano vai dar um super apoio, quem tem de 14 a 19, Urano trígono Capricórnio ajuda vocês desses graus aqui, que vocês merecem, vocês estão vendo como eu estou sendo boazinha com vocês, né? Lembrando que Vênus está em Capricórnio também, e Marte vai estar em Capricórnio também, ali no finzinho de dezembro 21, janeiro, fevereiro de 2022. Então tem muita temática amorosa para vocês também que eu não coloquei aqui. Netuno dando uma força espiritual para o pessoal dos 21 aos 26 graus durante o ano todo. Plutão, então tá, agora vamos falar de coisa que foi difícil, que é o que eu já mencionei de 2018 e 20, é também pela influência de Plutão, que deu uma boa mexida com o pessoal dos 20 aos 25 graus, tá? Vocês realmente passaram por um puta de um desafio, e é o pessoal de 26 a 29 que vai passar por esse desafio. Gente, Plutão em conjunção com o Sol, vocês vão precisar mudar, transformar a vida como um todo, pegando Sol, pegando Lua ou Ascendente, é uma mudança radical. Então, é importante que vocês se livrem do velho eu e vão para um novo eu. Vocês vão ser chamados a fazer isso, não vai ter como não viver essa situação, tá? Então, se aprofundem, busquem se livrar de velhos hábitos e velhas questões. Se não der conta emocionalmente, busque uma terapia, que é para isso que a gente veio aqui, né? Para se conhecer e para melhorar. Então, vai atrás disso, que vai ser bem importante, tá? Agora, os escolhidos, principalmente, são os que tiveram 21, 22, 23 graus, que é o que eu estou chamando de Clube da Mudança de 2020. Se você tem qualquer coisa nesses pontos, com certeza a vida de vocês no período de 2020, 2021 foi totalmente mudada, até 2019, né? Então, parabéns, você sobreviveu, tá tudo bem agora, pode parar de respirar no saquinho, tá tudo certo. E no manual de 2022, se você está passando por esses processos, eu ensino a entender tudo isso de uma maneira muito mais profunda. Vem junto comigo, o link está aqui embaixo. Aquário. Agora sim, os escolhidos da vez, né? Os capricornianos cada vez sendo mais deixados de lado e os aquarianos ficando cada vez mais em evidência. Aí eu coloquei, são os escolhidos desde 2020 e a perder de vista, meus anjos. Não tem muito jeito, Plutão vai entrar em Aquário. Então, quando Saturno sair de Aquário, Júpiter já vai sair agora, no fim de 2021, Saturno, em 2023, sai de Aquário, aí os aquarianos estão assim, agora a gente está livre, não vai acontecer mais nada. Não, 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 gente. Em 2023, Plutão entra em Aquário e começa daí um processo radical de mudanças. Então, eu diria que
Essa entrada em aquário agora só foi assim a abertura, sabe? Assim, o aquecimento. Se preparem, tá? Não tem muito jeito. Os capricornianos estão aí para contar a história. Júpiter, de 0 a 8 graus, tá? De maio a outubro, ajuda vocês a passar por essas mudanças de uma maneira mais... com um pouco mais de sorte, um pouco mais de vitalidade, para curar o pessoal de 2020, principalmente, que passou por um amassado de Saturno. Gente, Saturno fez conjunção com vocês, Sol, Lua, Ascendente, enfim, se você tem algo de 0 a 2 graus de aquário. Então, isso foi muito desafiador. A conjunção é o processo mais desafiador que tem. É malvado? Não. Saturno, ele quer amadurecer vocês. Então, se o aquariano, que é aquela pessoa que está sempre assim, com um grande ideal, né, com ideias assim, muitas vezes muito abstratas, o Saturno virou e falou assim, tá, na sua vida o que vai realmente funcionar com esses seus ideais e o que não vai funcionar. Então, muitas vezes, muitos obstáculos vieram para vocês pararem de ficar tão abstratos e verem o que é real, o que funciona de verdade na matéria. Então, pode ter sido bastante desafiador para esse pessoal. Então, esse pessoal do 0 a 2 graus está tendo um alívio aqui de maio a outubro. 2021, Saturno desafiou, dessas mesmas coisas que eu falei, o pessoal de 5 a 14 graus, e em 2022, dos 15 aos 26 graus, tá? Então, estejam preparados para amadurecer. Se você tem qualquer coisa nesses graus aqui, você vai ser uma pessoa mais adulta ao final de tudo isso e vivendo o que é realmente necessário. Não tenham medo da desaceleração que vocês precisam passar, não tenham medo de introspecção e de realmente ir na essência do que precisa ter realmente na vida de vocês. Agora, se você tiver dentro desses graus aqui, né, o 18, entre 17, 18 e 19, aí sim, no segundo semestre, essa mudança vai acontecer de maneira ainda mais intensa. Por quê? Porque Urano está em Touro, Saturno está em Aquário. Lembra, a briga dos dois vai acontecer para você, principalmente. Então, na vida individual, 17, 18, 19 graus são os escolhidos ainda mais forte, mas claro, quem tem de 14 a 19 está passando por um processo de revolução. Aquário já é meio rebelde, Urano pegando o aquário de vocês vai deixar ainda mais rebelde, então só toma cuidado para vocês não darem aquela surtada, aí depois tem que voltar, aí larga tudo, aí depois fala, ai meu Deus, fiz bobeira, porque Urano influenciando aquário muitas vezes triplica a energia aquariana, que pode às vezes ser meio rebelde demais, largar tudo, tem aquela coisa do, então eu não quero, né? Então cuidado com isso, porque o Saturno depois vai cobrar, vai falar assim, tá, você abandonou aquele emprego, mas e aí, você vai viver de quê, meu anjo? Então, vocês vão ter que dar uma dançada aí, vai ser uma dança do equilíbrio bastante desafiadora para vocês, principalmente no segundo semestre, então tenham paciência, coisa que eu sei que vocês não têm. Os eclipses do ano, né, 30 de abril, 16 de maio, 25 de outubro, 8 de novembro, vão trazer mudanças para vocês também, por serem de signos fixos, e os eclipses acontecendo nos signos fixos, então fiquem atentos também. Claro, no manual, vocês são uma pessoa que precisam do meu manual, tá? Não é venda não é pitch de venda não, mas é porque o aquário está passando por muitas mudanças, eu sei que vocês gostam de astrologia, eu sei que vocês gostam de estudar, e no manual a gente consegue aprofundar para o próprio mapa astral, tudo isso com muito mais propriedade. Então, se vocês estão interessados, o link está aí disponível. Espero que vocês tenham um ano maravilhoso, né? E aprendam muito, porque vai ser intenso. E por último, o signo de Peixes, que está roubando já faz tempo, vocês estão com influências super positivas, já faz um bom tempo, vocês estão meio esquecidos, né? Então, tá tudo bem, a gente gosta de vocês, tá tudo certo, mas calma que vem novidade por aí. Então, Júpiter está em Peixes. Júpiter em Peixes em 2021, de 0 a 2 graus, então quem tem esses graus ali pode ter sido bastante favorecido, e vai continuar de janeiro a maio no signo de Peixes. Então, é o ano de vocês, principalmente os 4 primeiros meses do ano, vocês vão ter muita expansão para o signo todo de Peixes. Principalmente também, de novembro a dezembro, o Júpiter ele vai voltar para Peixes nesses graus aqui, 27, 28 e 29, se você tem esses graus de Peixes, ainda mais influenciado. Lembrando, Júpiter e Netuno vão se encontrar nos 24 graus. Então, nossa, para vocês, gente, vocês vão ter, assim, a influência pisciana da vida. O que isso significa, né? Significa que vocês vão estar com a influência de Netuno, que eu já vou explicar, que é uma piscianização. E o Júpiter vai expandir essa piscinização. Então, se você tem ali, né, 23, 24, 25 graus,
o Sol, a Lua, um ponto, é muito peixes. Então, vocês vão ver o melhor e o pior de peixes. Da maior conexão espiritual possível à maior ilusão possível. Então, fiquem atentos, se joguem, mas com um pouco de cautela, né? Não entrem num culto, vendam todos os pertences para entrar no culto, porque é a salvação. Mas se entreguem, sim, a movimentos de conexão espiritual, criativa, porque vai estar com tudo, com tudo. Urano dando uma super sorte, dando super apoio para vocês que têm de 14 a 19 graus de peixes, aproveitem. Netuno aqui, ó. O Netuno está fazendo conjunção com o pessoal de 21 a 26 graus, que está dentro dessa ideia aqui que eu falei dos 24 graus. Então, vocês estão, assim, nesse lance de entrar no culto ou entrar numa esfera de conexão espiritual, artística imensa. É um período super de abertura, mediunidade, percepções, sensações, mas a gente fica meio encantado por umas ideias que não necessariamente são reais, então vocês têm que ter esse cuidado. Em 2020 e 2021, os afogados por essas influências de peixes, que eu acabei de explicar, foram o pessoal que teve 18 a 21. Então, reflete se você tem esses graus, o que você viveu nesse período de abertura espiritual, criativa, intuitiva, ou de simplesmente ficar sonhando aí com eu falo, os príncipes encantados, né? Porque o trabalho, um relacionamento, qualquer coisa pode ser um príncipe encantado que vira sapo, né? Plutão também sorrindo para vocês que tem de 26 a 29 graus, então só coisa positiva para esse pessoal. Agora, se prepare para Saturno em Peixes em 2023, tá? Então, muitas influências positivas para peixes já há bastante tempo e ainda em 2022. O único alerta é para não estar pisciando demais, porque vai ser um ano de peixes mesmo, muita influência em peixes. Então, vocês vão ser meio que o canal, né, que vai passar as informações para o coletivo. Então, muitos de vocês vão estar sintonizados com isso, tá? Só que em 2023, Saturno vai entrar em peixes, e tudo que vocês intuírem ou sonharem vai ter que passar pelo crivo de Saturno, que pode ser cruel, no sentido de você estar sonhando, tá? Isso daí é uma viagem da sua cabeça. Então, já tenho esse alerta de que entre 2023 e 2024, vocês vão ter que pôr o pezinho na realidade, coisa que peixes não gosta. Então, sonhem bastante, imaginem bastante, curtam essa criatividade, realmente sejam um canal, mas tudo isso vai ter que vir para a matéria em 2023, então se prepare, tá? Então é isso, se você quiser entender melhor como tudo isso funciona para você, para o seu ponto, se você ficou curioso, no manual eu ajudo os leigos, né, a pessoa que não entende nada, a entender tudo isso com bastante propriedade, tá bom? E é isso, minha gente. Eu termino aqui, tá aqui o meu manual, e eu espero que vocês tenham um 2022 maravilhoso, cheio de expansão, quem ficou até o final, e que venha muita luz para todos nós como sociedade. E é isso. Eu vejo vocês nos climas astrológicos no meu canal do YouTube. Até lá!